Ei, minha filha, eu queria falar com você, também para as pessoas que estão interessadas, sobre a palavra de Deus, né? Eu estava falando sobre aquele texto de Isaías 55, quando Deus fala: a minha palavra não voltará para mim vazia. Então, é, eu queria passar para as pessoas o seguinte: quando elas estiverem com problema físico, doença, enfermidade, ou insônia, qualquer que seja o problema, você sabe que a palavra de Deus resolve qualquer problema. Qualquer problema, a palavra de Deus resolve. Agora, você tem que saber utilizá-la, colocá-la em prática. Como é que a gente pode colocar em prática a palavra de Deus? Por exemplo, você está sofrendo, você teve um problema, teve uma dor de barriga. Aí você orou: ó Deus, tira essa dor de barriga. Aí não passou a dor de barriga. Falei: meu Deus, o que que houve? Por que que ele não me ouviu? Aí, se você chega, ora dizendo assim: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor fez uma promessa. Está aqui escrito nessa palavra. Então, ela pega a palavra de Deus e coloca na sua cabeça, se ela estiver com dor de cabeça. Coloca a palavra de Deus na sua barriga, se ela estiver com dor de barriga. Coloca a palavra de Deus ali e cobra de Deus que aquela palavra, como chuva, é a chuva de cura, é a chuva da cura, é a chuva da libertação, é a chuva da nova vida. Porque quando a chuva cai, faz nascer as sementes, faz nascer o que era seco se torna verde. Quer dizer, quando a chuva vem, traz vida. Água é vida. Jesus fala sobre a água como a vida, a essência da vida. A palavra de Deus é a essência da vida. Então, quando uma pessoa está com um problema, por exemplo, à noite, Cristiane, normalmente os problemas maiores acontecem à noite. E eles acontecem assim de forma pessoal. Pessoal. Com você mesma. Entendeu? Ninguém, está todo mundo dormindo, você está lá com aquela dor, aquele incômodo, aquele desconforto. Então, eu tive uma experiência, eu fiz isso. Eu peguei e orei a Deus: ó Deus, eu quero isso, eu pedi a Ele, que eu estava com uma dor de barriga, entre aspas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, falei com Deus: ó Senhor, o Senhor falou aqui, está aqui escrito. O Senhor disse isso, isso, isso. Está aqui. Isso aqui é verdade ou é falso? Como é que a gente vai saber que é falso? Como é que a gente vai saber que é verdade? Então, quando isso aconteceu na nossa vida, aí eu peguei a Bíblia e fui dormir com a Bíblia agarrada, como se fosse, se eu estivesse abraçando a Esther, sabia? Está lá, a Bíblia. Ela estava dormindo do meu lado, eu abracei a Bíblia. Você sabe que eu dormi, mas eu tive um sonho, aquele sonho de Davi, aquele sono de Davi, deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Porque a palavra é vida, Cristiane. Você imagine, a palavra nossa, de um para outra, de uma pessoa para outra, ela pode ser mortal ou cheia de vida. Depende da palavra. Então, se ela ouve uma palavra de descrédito, de desprezo, de desdém, a outra pessoa pega aquela palavra, ela fica triste, ela fica amargurada. Ah, você não está tão bonita. Poxa, o que que houve? Qual o problema que houve aí no teu olho? Teu olho está... Ah, foi um probleminha, não sei o quê. Aí você pensa lá: puxa, ele reparou no meu olho. Então você fica triste com a palavra. Aí eu chego para você, ainda há pouco eu falei: ih, você está toda frajola, né? Quer dizer, toda bonita. Aí você logo solta um riso. Aí, você está É, rindo agora, aí. Você vê
Você vê como a palavra muda a situação? Imagine a palavra de Deus. Se a palavra tem essa, é, é, essa química de mudar a autoestima da pessoa, imagine a palavra de Deus. Ela traz cura, ela traz qualquer coisa, qualquer coisa. E eu estava me lembrando da palavra que, quando a mulher Ciro-Fenícia foi pedir para Jesus libertar a filha dela que estava com um demônio. Então, a mulher Ciro-Fenícia era uma mulher estrangeira. Ela era estrangeira. Ela não era como a mulher de Samaria, que era israelita. Ela era estrangeira. Então, quando Jesus viu que era uma mulher estrangeira, ele suscitou, ele deu um jeitinho de suscitar a fé dela. Como? Quando ela pediu, ele disse, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher, Jesus já fez aquilo já para experimentá-la, para prová-la, para ver a reação dela. Ele já sabia, mas ele queria deixar esse exemplo para nós. Aí o que a mulher fez? A mulher não se intimidou. Assim, sim, Senhor, ela foi humilde, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então, quando Jesus ouviu aquela palavra, falou assim, puxa, grande é a sua fé. Por causa dessa tua palavra, o demônio já deixou a tua filha. Vai embora, pode ir. Só aquela palavra, quer dizer, uma mulher estrangeira que não tinha direito a nada, supostamente. Então, assim são as pessoas que estão nos ouvindo e que, de repente, elas ficam pensando assim, mas eu não sou da igreja, eu não sou da fé, eu não tenho religião, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. Poxa, nem minha mãe me quis, quanto mais Deus. Ninguém vai querer me querer, eu sou uma pessoa... Quer dizer, a pessoa fica se achando a pior das criaturas. Mas a palavra de Deus diz lá, quando a pessoa tem conhecimento dessa palavra, e ela usa a palavra como um instrumento, como uma ferramenta de autodefesa, ela diz assim, mas o Senhor escolheu os loucos, os desprezados, aqueles que não são nada, para confundir os sábios, os entendidos, aqueles que se acham alguma coisa. Quer dizer, a pessoa reage com a palavra de Deus, usa a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que traz vida. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem do computador, vou passar para você, só para as pessoas verem aí. Essa imagem, você vê como brota, como é bonita. Olha só, que linda. Veja aí, a imagem. Olha só, isso aí aconteceu porque veio chuva. Não nasceu assim do zero, não. Aconteceu isso aí por causa da chuva. Não foi nasceu por nascer. É que ela recebeu a água. Então, Deus fala sobre a chuva, que a palavra dele é como a chuva, que faz acontecer exatamente isso que nós estamos falando aqui agora. Entendeu? Aliás... eu tive uma experiência também essa semana, porque eu estava já cansada de ficar nessa quarentena, né? Acho que eu não sou a única. Já estava começando a me irritar, né? Porque a gente sempre ficou em casa, nunca foi de sair, mas você não poder ir na reunião, né? E ter contato com o povo e as suas colegas de trabalho e estar ali junto, isso estava chegando aqui. Aí eu reclamei, né? Eu murmurei, né? E o Renato falou assim, por que você não vai orar? Vai orar, se você tá triste, vai orar, né? E aí fui tomar banho, falei, poxa, meu Deus, que coisa, quando é que vai acabar isso? Não aguento mais e tal. Aí eu me lembrei da palavra de Jesus que falou assim, olha, vinde a mim os que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
Então, eu peguei essa palavra, porque eu lembrei dela, eu não li naquele momento. Eu estava falando com Deus, né? E o bacana é que Deus sempre lembra a gente dessas passagens, né? Quando a gente precisa, quando a gente está ligada, porque antes eu estava querendo uma palavra, vamos dizer, de conforto do Renato, né? Ou de outras pessoas. E, eu não, e elas não podem me dar esse conforto. Então, quando eu fui a Deus, ele me lembrou dessa passagem, olha, vinde a mim os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então eu me apeguei com ela, oh, meu Deus, eu estou indo ao Senhor, me alivia, porque eu estou cansada dessa quarentena. Pois é. E ele me aliviou, sabe? Ele me aliviou sem eu fazer nada diferente, mas foi só a palavra dele que eu me apeguei a ela e ela fez essa mudança dentro de mim. Pois é. Então, o conselho, a sugestão que nós trazemos para essas pessoas é justamente isso. Por exemplo, uma pessoa desprezível, desprezada, nesse problema só de essa pandemia, essa desgraça toda, ela fica estressada, fica abatida, ela não tem a fé que nós temos. Ela não tem, por exemplo, a família que nós temos. Ela é sozinha. Ela é sozinha, Cristiane. Pensa bem. Ela é sozinha, ela é abandonada, está lá. Uma pessoa viver sozinha é a coisa mais cruel que existe na face da Terra. Eu penso que é assim. Eu penso que é muito cruel. Nunca aconteceu isso comigo. Mas eu sei, porque a gente vê relatos de pessoas que quando vão presas, elas vão para aquela cela, isolamento, elas ficam ali, elas ficam desesperadas, elas perdem a noção do dia, elas perdem a noção de gente, elas perdem a noção. Por exemplo, eu estava conversando com o, o bispo Bira, e ele falou para mim, bispo, eu visitei um presídio aqui e tinha uma mulher que era super assassina. Ela estava numa cela isolada de tudo e de todos. Ela não falava com ninguém, ninguém podia falar com ela, porque ela era o próprio diabo, ela era o próprio Satanás, de tão violenta. Mas aquela mulher, coitada, ela estava naquela situação há muitos anos ali naquele lugar. Ela não via pessoas, ela não conversava com as pessoas, ela não tinha diálogo com ninguém. Ela era ela e mais ninguém. Mais ninguém. Então, o carcereiro, ou a carcereira, melhor dizendo, ela ficou assim, olha, eu não posso abrir, eu não posso nem pensar em abrir a portinha aí, porque essa mulher é muito perigosa. Aí o bicho falou assim, não, pode abrir que eu vou conversar com ela. Aí quando ele chegou e falou pela frestinha lá da janelinha com ela, coitadinha dela, Cristiane. O que ela fez ou deixou de fazer não está em conta. O que importa é o agora. Ela estava desesperada, ela não sabia de nada, nada do nada. O mundo dela se restringia àquele lugar, aquele espaçozinho que não tinha nada. Não tinha nada, absolutamente nada. Então, eu penso nessas pessoas, Cristiane. Jesus mandou a palavra dele para essas pessoas, as pessoas sedentas, as pessoas cansadas, pessoas que não têm mais o que fazer na vida, que não têm esperança, não tem ninguém por elas. Então, quando a pessoa estiver nessa situação, às vezes ela falar o quê com Deus? Tá bom, vou orar a Deus em nome de Jesus e tal. Já sabe, a pessoa já sabe que Deus vai ouvir as mesmas palavras praticamente. Mas ela quer ouvir a voz de Deus. Ela que quer uma voz. Ela que quer ouvir a voz de Deus. Ó, Deus, fala comigo. Eu não tenho ninguém que fale comigo, que me dê uma palavra. Então, quando a pessoa pega a Bíblia
e começa a ler. Ela começa a beber daquelas... Cada palavra é uma gota d'água. Começa a beber daquelas gotinhas. Ainda que ela não entenda, mas ela vai bebendo. Vai bebendo. Vai chegar um momento em que ela vai ficar saciada. Ela vai ficar alegre. Ela vai ficar feliz. Porque a palavra de Deus é como ele disse. É como ele falou. A minha palavra não voltará para mim vazia. Olha só o texto glorioso que eu vou mostrar até, inclusive, aqui, juntamente com a... Deixa eu botar aqui. Juntamente com o texto, eu vou botar aqui a foto. A foto muito bacana, muito bonita, muito linda. Uma foto maravilhosa, que Deus é muito grande. Só Ele faz isso. Olha só. Estou tentando aqui arranjar um jeitinho. Olha só. Olha só. Aí nós temos essa montanha, a neve, né? Nós temos aí as flores, coisa linda, 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 linda. E é justamente como Deus fala, porque assim como desce a chuva e a neve, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, não voltam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. Cristiane, olha só que linda. Olha só que beleza. Puxa vida, é muito bonito. Deixa eu pegar aqui, bem legal. Olha só a montanha, né? A montanha, toda linda, maravilhosa. Olha só. Aí tem a montanha, nós temos aí a neve. Olha só. Olha só a neve. Caiu a neve aqui e a chuva. Olha só que beleza. Aí vem as flores e a água, o mar aqui, o lago, né? Olha só que coisa maravilhosa. Quem faz isso? Quem traz essa vida? Quem traz essa vida é a água. É a água que dá essa vida. Sem água não há vida. A terra é seca, é como o deserto. Mas com a água há essa produção exuberante de flores, de beleza. Olha só que coisa maravilhosa. Assim é a palavra de Deus. É a água que refresca a nossa alma, que dá vida à nossa alma, que faz a nossa alma ser alegre. Não importa se tem marido, se não tem marido. Se é alguém importante ou uma pessoa qualquer. A água da palavra de Deus traz essa vida. Então, amiga que está nos ouvindo agora, você, meu amigo, aproveite isso. A palavra de Deus, ela está disponível para todo mundo. E nós temos que aproveitá-la enquanto podemos tê-la conosco, porque há lugares que não se pode ter a palavra de Deus. As pessoas são presas, como lá na China, na Índia. As pessoas, por exemplo, nos países muçulmanos, lá na Turquia, se você der uma Bíblia para um jovem menor de 18 anos, você vai preso. Então, veja que nós temos a Bíblia aí. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de coronavírus, mas, além do coronavírus, tem outras gripes também, tem a flu, né, a influenza, tem a H1N1,
tem outras doenças, outras enfermidades, tem a fome, tem o desemprego, tem o inferno, tem os problemas familiares, problemas entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, tem crianças sendo abusadas pelos pais, tem pais que estão sendo jogados dentro dos asilos, dos Asilos. abrigos. Então, nós temos um inferno nesse mundo. O mundo se tornou um pedacinho do inferno. Porém, para as pessoas que são sábias, ela pode viver um pedacinho do céu aqui na terra quando ela se permite crer na palavra de Deus. Lê a palavra de Deus, lê a Sagrada Escritura. A minha palavra não voltará para mim vazia. É como diz o texto sagrado, que a palavra de Deus é espírito e vida. Então, a pessoa que tiver juízo, se for inteligente, ela não precisa ter diploma, não. Ela pode ser uma pessoa que nem sabe ler, mas ela vai pedir alguém para ler para ela, alguém que possa ler para ela a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer a vida dela um jardim, o jardim do Éden. Amém. Muito legal, né? Muito legal a palavra de Deus. A palavra de Deus, A Cristiano. palavra de Deus é Deus. É Deus. É Jesus encarnado, né? Jesus veio, ele é a palavra, ele é o verbo que se encarnou, que se fez carne. É. E é espírito e vida. E é Agora, interessante quando a gente vê a palavra de Deus, a gente assiste a palavra de Deus na novela, né? É muito interessante isso, porque você vê os diálogos, todo mundo normal. Aí quando você vê uma parte que você sabe que é da Bíblia, aquele texto, a pessoa falando que é bíblico, ele fala de uma forma diferente. Ele é gostoso, parece que tem um mel, né? Quando você ouve, você se delicia, não é igual palavras como nossas, né? Palavras que eu, você, qualquer pessoa fala. A palavra de Deus, ela tem uma coisa a mais. tem sabor. Tem sabor. E às vezes as pessoas dão mais valor à palavra das pessoas do que de Deus, porque, como você falou, né? Às vezes a pessoa ouve uma palavra e aí ela se apega àquela palavra. Ela se deixa levar pelaquela palavra. E ela esquece que a palavra de Deus é soberana, ela está acima da palavra de qualquer pessoa nesse mundo. Acima de mim, acima de você, acima de todo mundo. A palavra de Deus, ela é soberana. Então, se você quer ouvir uma palavra, que venha a ser a palavra de Deus, né? Que você não fique procurando uma pessoa para dar para você essa palavra de incentivo, de apoio. Olha, você vai vencer. As pessoas gostam muito da palavra de palavras que são palavras. Elas gostam de palavras emotivas, essa é a verdade. Agora, é o seguinte, Luciano, uma coisa bacana, por exemplo, as pessoas, tem gente que gosta muito de ler, tem gente que lê qualquer coisa, gosta de ler. Então, tem gente que tem livros e mais livros, lê livros e mais livros e mais livros, mas continuam vazias, porque os autores dos livros, sejam quaisquer que forem os autores, eles levam aquilo que eles têm. Se eles são depressivos, eles vão passar a depressão. Se eles são gaiatos, comediantes, eles vão passar gaiatices. Mas, de uma forma ou de outra, não entregam nada, não trazem nenhuma vida. Trazem distração, distraem as pessoas, mas não resolvem os problemas das pessoas. Mas a palavra de Deus, o que pouca gente sabe, é que a palavra de Deus, ela tem história. História de amor, história de uma nação, história de heróis, heróis da fé. Ela tem poesias, ela tem palavras que atendem a
todas as aspirações da nossa alma. Ela tem profecias, ela tem sugestões, ela tem dicas de como vencer a depressão, por exemplo. A palavra de Deus tem tudo aquilo que a gente precisa, inclusive a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história dele, como começou a história dele, né? As suas raízes. Então, a palavra de Deus vem ao encontro de todos os que têm sede de água pura, de água viva. É o que Jesus falou para a samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, que é a palavra dele. A palavra dele é o Espírito dele falando com a gente. Que maravilha. Então, por exemplo, se a pessoa está doente, está sofrendo, ela não tem assim, paciência para ler a Bíblia. Ela não está com paciência porque tem que pensar. Não. Se ela pega a Bíblia e fala, Deus, se isso aqui é verdadeiro, se o Senhor Jesus carregou as minhas doenças, então por que eu estou sofrendo agora? Eu creio em Jesus. Então eu pego essa palavra, coloco aqui no lugar da minha enfermidade e me cura agora. Pronto, acabou. É a mão de Deus ali no corpo dela. E você vê aquilo que aconteceu essa semana, aquele incêndio, né? Que aconteceu aqui em Limeira, e que a palavra de Deus ficou intacta, né? Você vê como as pessoas não têm noção do valor que ela tem. Eu gosto de tê-la aqui do meu lado. Aqui é onde eu trabalho, aqui é onde eu faço tudo que eu faço. Eu gosto de tê-la sempre aqui do meu lado. É como se eu tivesse Jesus aqui, o Espírito Santo aqui, sempre comigo, me ajudando. E quando eu adquiri essa daqui, essa aqui é a terceira aqui em casa igual, né? Tem uma no meu quarto, tem uma ali com o Renato. Eu adquiri essa aqui porque foi um propósito que a gente fez aqui no templo, que falava assim, olha, você que precisa... Eu já tinha a minha Bíblia, mas ele falou assim, olha, se você que precisa de direção, você precisa de direção no seu trabalho. Você precisa que Deus abra a sua visão, te dê ideias, criatividade. E você quer fazer esse propósito. Aí ele colocou essas Bíblias no altar. Então eu fui na fé. Eu vou pegar outra, eu vou pegar aquela ali e eu vou deixar ela do lado do meu computador, porque eu quero que o Espírito Santo me dê abra minha mente, me dê visão, me dê direção em tudo que eu faço. E ele tem feito isso, sabe? Não é um livro, não é como qualquer livro. Não é. O conteúdo dela, você não precisa ler muito. Se você ler um versículo, é uma live inteira nossa aqui. Né? A gente demora uma live assim, de 1 hora e Deus fala em uma palavra, ele fala tudo aquilo que a gente já falou. Cada palavra é um livro. Mas é isso, minha filha. A pessoa que tem discernimento espiritual compreende isso muito bem. Mas aquelas que não têm, elas, infelizmente, elas veem como uma coisa enfadonha, cansativa, uma coisa incompreensível. Eu não entendo a Bíblia. É claro. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, Cristiane, eu fiz um propósito de ler a Bíblia todo santo dia. Eu lia 3 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo Testamento. Para ler em um ano, né? Ler em um ano, E eu li toda a Bíblia. Mesmo aquelas páginas que diziam assim, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Sincrano e não sei o quê. Aquilo que não dizia nada. Não diz nada para mim. Para mim não diz nada. Mas diz para a nação israelita, para saber quem era quem, na hora de dividir a terra prometida, então a família de fulano, Beltrano, então aquilo ali é importante. Mas mostra que
a, a autenticidade da Sagrada Escritura. Mostra, enfim. Mas eu não sabia disso. Eu ia lendo, coisa que eu não entendia nada. Eu ia lendo. Mas havia partes, ou há partes que a gente, peraí, vinha exatamente ao encontro nosso. E aí ficava, a gente entrava em gozo, em alegria, a alegria do espírito. Mas é isso aí que eu queria passar para você. Eu não quero tomar muito seu tempo. Eu também tenho meu Ah, tempo. não precisa ir embora, não. Ah, minha filha, tem que fazer outra coisa. Tem, tem que fazer Tá outras bom, coisas. tá bom. E aí? E o Renato tá aí? Não, ele vai fazer reunião agora ao vivo, meio-dia. Ah, sim. Eu estava assistindo um pedacinho do o Adilson fazendo. Legal. Amém. Vai arrebentar. Com Estamos com corona, saudades. com corona ou sem corona. Vai arrebentar. Então tá, filhinha. Deus Um abençoe. beijão. A Que gente Deus se vê. abençoe a todos. Você também. E a gente se vê em breve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá ligado? Deus abençoe. Amém. Com licença.